Deixa eu te contar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A pessoa com quem você escolhe dividir a vida pode ser a decisão mais importante da sua trajetória financeira. Mais importante que o curso que você fez. Mais importante que o emprego que conseguiu. Mais importante até que os investimentos que você fez ou vai fazer. E eu não estou falando de romance, estou falando de matemática pura, de realidade crua, de construção de patrimônio. Você sabe quantos casamentos terminam em divórcio no Brasil? Quase 40%. E sabe o que acontece quando um casamento termina? Metade do patrimônio que você construiu ao longo de anos, décadas às vezes, simplesmente desaparece. Puf, foi embora. Você trabalhou, sacrificou finais de semana, abriu mão de viagens, economizou cada centavo, investiu com disciplina e no fim, metade vai embora. Mas o problema não é só financeiro. É emocional, é psicológico, é a sensação de ter que recomeçar do zero quando você já estava no meio do caminho. Agora, se você acha que isso é cruel ou que eu estou sendo frio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não inventei essas regras. O mundo é assim. E quem não entende isso, quem não leva isso em consideração, acaba pagando um preço altíssimo. Eu vi fortunas sendo destruídas, vi amigos bilionários perdendo metade de tudo porque se casaram com a pessoa errada. Vi impérios sendo divididos em processos judiciais intermináveis. E olha, não estou falando de pessoas ruins. Estou falando de pessoas que simplesmente não estavam alinhadas financeiramente, que não compartilhavam a mesma visão de futuro, que tinham valores completamente diferentes sobre dinheiro. Porque aqui está o ponto. Dinheiro não é só sobre números numa conta bancária. Dinheiro é sobre valores, prioridades, disciplina, paciência, visão de longo prazo. E quando você escolhe um parceiro ou uma parceira de vida que não compartilha desses valores, você não está apenas dividindo uma casa, você está dividindo decisões financeiras todos os dias. Cada compra, cada investimento, cada sacrifício, cada oportunidade, tudo passa por essa parceria. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar seriamente nisso? Não estou falando de uma reflexão rápida de 5 minutos. Estou falando de sentar, respirar fundo e analisar friamente se a pessoa que está do seu lado ou que você está pensando em colocar do seu lado realmente entende o jogo que você está jogando. Porque olha, você pode ser o melhor investidor do mundo, pode ter a melhor estratégia, pode ter disciplina de ferro, mas se você está casado com alguém que destrói tudo que você constrói, você nunca vai chegar lá. Eu aprendi isso da forma mais dura possível. Não vou entrar em detalhes pessoais, mas posso te garantir. Eu vi de perto o estrago que uma escolha errada pode causar. E não é só sobre o dinheiro que sai da conta. É sobre o tempo perdido, a energia desperdiçada, o desgaste emocional, o estresse de brigas constantes sobre grana, sobre prioridades, sobre o futuro. É sobre acordar todos os dias sabendo que você está remando sozinho enquanto a pessoa do seu lado está furando o barco. Agora presta atenção nisso aqui porque é fundamental. Eu não estou dizendo que você deve escolher um parceiro baseado apenas em dinheiro. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode ignorar esse aspecto. Você não pode fingir que não importa. Porque importa. Importa muito. E qualquer pessoa que te diz o contrário ou é ingênua ou está mentindo para você. Pensa comigo, você passa mais tempo com seu cônjuge do que com qualquer outra pessoa na sua vida. Vocês dormem juntos, comem juntos, tomam decisões juntos. E dinheiro está envolvido em praticamente todas essas decisões. Onde vocês vão morar, que carro vão comprar, se vão ter filhos e quantos, que escola eles vão estudar, se vão viajar, para onde, com que frequência. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é prioridade, tudo isso é estratégia. E aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas acham que podem consertar o outro depois do casamento. Elas se casam pensando, com o tempo ele vai aprender a economizar, com o tempo ela vai entender a importância de investir. A gente vai crescer junto. Bobagem, pura ilusão.
As pessoas não mudam fundamentalmente, principalmente quando se trata de comportamento financeiro. Se a pessoa é gastadora, ela vai continuar sendo gastadora. Se a pessoa não tem visão de longo prazo, ela não vai desenvolver isso magicamente só porque casou com você. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. O cara trabalha duro, ganha bem, poupa religiosamente, mas a esposa gasta tudo em coisas supérfluas, roupas caras que usa uma vez, restaurantes todo fim de semana, viagens de última hora que explodem o orçamento. Ou o contrário, a mulher é disciplinada, investe todo mês, tem um plano claro de aposentadoria. Mas o marido vive comprando coisas que não precisa, trocando de carro a cada 2 anos, bancando os amigos no bar, fazendo negócios furados que só dão prejuízo. E aí o que acontece? Ressentimento, brigas, desgaste e, eventualmente, separação. E quando separa, lembra do que eu disse? Metade de tudo vai embora. Só que não é metade de tudo que vocês construíram juntos. É metade do que você construiu porque você estava remando e a outra pessoa estava jogando água para fora do barco. Então aqui vai o primeiro grande ensinamento. Antes de casar, antes de juntar as escovas de dente, antes de assinar qualquer documento, você precisa ter conversas profundas e honestas sobre dinheiro. E não é uma conversa, são várias. Você precisa entender como a pessoa pensa sobre dinheiro, qual a relação dela com grana, como ela foi criada, o que os pais dela ensinaram, se ela poupa ou gasta tudo, se ela tem dívidas, quanto ela deve. Por quê? Se ela tem planos financeiros, se ela pensa em aposentadoria, se ela entende de investimentos, se ela está disposta a aprender, se ela valoriza a segurança financeira ou prefere viver o momento. E olha, essas conversas são desconfortáveis. As pessoas não gostam de ter, preferem evitar, preferem fingir que o amor resolve tudo. Mas amor não paga conta, amor não constrói patrimônio, amor não garante seu futuro. Então você precisa ter coragem de ir fundo nesses assuntos antes de comprometer sua vida com alguém. E tem mais. Você não pode aceitar respostas vagas. Não pode aceitar, eu não sei muito sobre isso. Não pode aceitar, a gente resolve depois. Porque depois é tarde. Depois você já está casado, já tem filho, já tem casa financiada, já tem compromissos. E aí fica infinitamente mais difícil voltar atrás ou corrigir o rumo. Então, o que você faz? Você observa, você presta atenção nos pequenos comportamentos. Como a pessoa lida com dinheiro no dia a dia. Se ela paga as contas em dia ou deixa acumular. Se ela compra por impulso ou pensa antes. Se ela se endivida ou vive dentro das possibilidades. Se ela valoriza experiências ou acumula coisas. Se ela entende a diferença entre ativo e passivo. Se ela está disposta a fazer sacrifícios de curto prazo por ganhos de longo prazo. Porque aqui está a verdade nua e crua. Construir riqueza exige sacrifício, exige disciplina, exige dizer não para muita coisa no presente para poder dizer sim para tudo no futuro. E se você está com alguém que não consegue fazer isso, que não entende isso, que não valoriza isso, você está ferrado. Simples assim. E sabe o que é pior? Você pode até conseguir acumular algum dinheiro mesmo estando com a pessoa errada, mas vai ser 10 vezes mais difícil, 10 vezes mais desgastante, 10 vezes mais lento. Porque você vai estar constantemente lutando contra a corrente, remando sozinho, tentando compensar os erros e os gastos da outra pessoa. É como tentar encher uma piscina com uma mangueira enquanto tem alguém do outro lado abrindo o ralo. Tecnicamente possível, mas completamente ineficiente e frustrante. Agora deixa eu te mostrar o outro lado da moeda. Quando você escolhe a pessoa certa, quando você encontra alguém que está verdadeiramente alinhado com você financeiramente, a coisa muda completamente de figura. É como ter um sócio nos negócios, mas um sócio que está 24 horas por dia pensando junto com você, planejando junto, executando junto. Vocês dois poupam, vocês dois investem, vocês dois fazem sacrifícios. Vocês dois entendem que cada real economizado hoje é um passo a mais em direção à liberdade financeira amanhã. E aí acontece algo mágico.
O efeito composto não funciona só no dinheiro, funciona na relação também. Porque quando duas pessoas estão remando na mesma direção, o barco anda 2 vezes mais rápido. Não é uma soma, é uma multiplicação. Você não está apenas juntando duas rendas, você está juntando duas mentes, duas energias, duas disciplinas, duas visões estratégicas. E isso é imbatível. Eu conheço casais assim. Casais que construíram fortuna juntos, não porque ganhavam salários enormes, mas porque estavam perfeitamente sincronizados. Eles tomavam decisões em conjunto, discutiam cada investimento, celebravam cada marco alcançado, ajustavam a rota quando necessário. E principalmente, um segurava o outro nos momentos de fraqueza. Porque olha, todo mundo tem momento de fraqueza. Todo mundo às vezes quer gastar mais, quer relaxar a disciplina, quer dar aquele presentinho para si mesmo. Mas quando você tem um parceiro que te lembra dos objetivos, que te mostra o quadro maior, que te ajuda lá a manter o foco, você supera esses momentos muito mais facilmente. E tem outra coisa crucial que eu preciso te falar. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre proteger o dinheiro que você ganha. Porque você pode trabalhar feito um condenado, fazer hora extra, buscar promoção, empreender, ter múltiplas fontes de renda. Mas se você tem um cônjuge que é um buraco negro financeiro, nada disso importa. O dinheiro vai desaparecer tão rápido quanto entra. E você vai ficar naquela roda de hamster eterna, correndo cada vez mais rápido, mas nunca saindo do lugar. Então deixa eu ser direto. Se você está num relacionamento e percebe que a pessoa não está alinhada financeiramente com você, você tem basicamente 3 opções. A primeira é tentar educar, tentar mostrar a importância, tentar trazer a pessoa para o seu lado. E isso pode funcionar, mas precisa haver abertura real da outra pessoa. Ela precisa genuinamente querer aprender, querer mudar, querer crescer. Se você percebe resistência, se você percebe que a pessoa não está interessada ou acha que você está sendo chato, exagerado, mesquinho, esquece, não vai funcionar. A segunda opção é aceitar que a pessoa é assim e construir sua riqueza sozinho, separando completamente as finanças. Você tem sua conta, ela tem a dela, vocês dividem as despesas da casa e pronto. Cada um faz o que quer com o resto. Isso pode funcionar em alguns casos, mas é uma solução frágil, porque no final do dia vocês ainda estão legalmente casados e, dependendo do regime de bens, metade de tudo que você construir ainda pode ir embora numa eventual separação. Além disso, é impossível ter uma parceria verdadeira quando vocês não estão no mesmo time financeiramente. Sempre vai haver um desequilíbrio, um ressentimento, uma sensação de que as coisas não estão certas. A terceira opção é a mais difícil, mas às vezes é a única sensata. Terminar, sair fora, cortar suas perdas enquanto ainda é tempo. E olha, eu sei que isso soa duro, eu sei que as pessoas vão dizer: ah, mas você não pode terminar um relacionamento só por causa de dinheiro. Mas não é só por causa de dinheiro. É porque dinheiro representa valores fundamentais. Representa disciplina, visão de futuro, responsabilidade, maturidade. E se vocês não estão alinhados nisso, vocês não estão alinhados em coisas muito mais profundas do que apenas finanças. Pensa comigo, se você quer construir um patrimônio sólido para ter segurança, para poder se aposentar com dignidade, para deixar algo para os seus filhos, para ter liberdade de escolha na vida, e a pessoa do seu lado quer gastar tudo hoje, viver o momento, não se preocupar com o amanhã. Vocês simplesmente não estão querendo a mesma vida. É como estar em 2 barcos diferentes indo para direções opostas. Não funciona. E tentar forçar isso é receita garantida para infelicidade de ambos os lados. Agora, se você ainda não está casado, se ainda está na fase de escolher com quem você vai dividir sua vida, deixa eu te dar alguns sinais claros de que você encontrou a pessoa certa financeiramente. Primeiro, ela entende a diferença entre ativo e passivo. Ela sabe que comprar um carro zero é jogar dinheiro fora em depreciação, enquanto investir em algo que gera renda é construir patrimônio. Ela não precisa ser expert em finanças,
mas precisa entender os conceitos básicos e estar disposta a aprender mais. Segundo, ela tem controle sobre seus gastos, não precisa ser avarenta, não precisa ser mão de vaca, mas precisa saber para onde vai o dinheiro dela. Precisa ter um orçamento, mesmo que mental. Precisa saber dizer não para as tentações, para os impulsos, para os só dessa vez. Porque se ela não consegue controlar os próprios gastos quando está solteira, imagine quando tiver acesso à conta conjunta. Terceiro, ela pensa no longo prazo. Quando você conversa sobre o futuro, ela tem planos concretos. Não é só sonho, não é só um dia eu quero isso ou aquilo. É estratégia. Eu pretendo juntar tanto até tal ano para conseguir isso. Eu estou estudando sobre tal investimento porque faz sentido para o meu objetivo. É visão real de futuro, não fantasia. Quarto, ela valoriza segurança financeira. Ela entende que ter uma reserva de emergência não é paranoia, é responsabilidade. Ela entende que viver sempre no limite, sempre gastando tudo que ganha, é arriscar seu futuro desnecessariamente. Ela valoriza ter um colchão, ter proteção, ter tranquilidade. Mesmo que ela não tenha muito dinheiro agora, você consegue ver que ela está tentando construir isso. Quinto, ela está disposta a ir a fazer sacrifícios temporários por ganhos permanentes. Ela entende que às vezes você vai precisar abrir mão de um jantar caro para investir aquele dinheiro. Que às vezes vocês vão precisar adiar uma viagem para acumular mais. Que talvez vocês morem num apartamento menor por alguns anos para poderem comprar algo maior à vista depois. Ela não vê isso como castigo. Ela vê isso como estratégia. E tem um teste muito simples que eu sempre recomendo. Observe como a pessoa reage quando você fala sobre investimentos, sobre poupança, sobre construir patrimônio. Se os olhos dela brilham, se ela se anima, se ela quer saber mais, se ela começa a contribuir com ideias, ótimo sinal. Mas se ela revira os olhos, se ela muda de assunto, se ela te chama de pão duro, se ela diz que você está sendo neurótico, péssimo sinal. Porque essa reação já te mostra exatamente como vai ser a vida de vocês daqui para frente. Agora vamos falar de algo que ninguém te conta. O custo invisível de estar com a pessoa errada. Porque olha, quando você perde metade do patrimônio num divórcio, todo mundo vê. É concreto, é mensurável, dói na conta bancária. Mas existe um custo muito maior que passa despercebido. O custo de oportunidade. São os anos que você perdeu brigando por dinheiro ao invés de construir. São as decisões de investimento que você deixou de tomar porque precisava do consenso de alguém que não entendia nada. São as oportunidades que passaram enquanto você estava resolvendo problemas financeiros criados pelo seu parceiro. Eu vi isso acontecer com um amigo próximo. Ele era brilhante nos negócios, tinha um faro excepcional para oportunidades, mas a esposa dele tinha medo de tudo. Medo de investir, medo de arriscar, medo de mudar. Então cada vez que surgia uma oportunidade, ele precisava convencê-la. E sabe quanto tempo isso levava? Semanas, às vezes meses. E no mundo dos negócios, oportunidades não esperam. Elas passam. E ele perdeu dezenas delas porque estava preso a alguém que o freava constantemente. Quando finalmente se separaram, ele tinha 50 anos e precisou recomeçar. Ele construiu uma fortuna depois disso. Mas imagina onde estaria se tivesse começado 20 anos antes com a pessoa certa do lado. E tem outro aspecto que as pessoas subestimam completamente: energia mental. Construir riqueza exige foco, exige clareza de pensamento, exige que você consiga analisar situações complexas, tomar decisões estratégicas, manter a disciplina dia após dia. Mas se você está constantemente estressado por causa de conflitos financeiros em casa, se toda semana tem uma discussão sobre gastos, se você vive preocupado com as decisões impulsivas do seu cônjuge, se você precisa ficar vigiando para ter certeza que as contas estão sendo pagas, onde está seu foco? Onde está sua energia? Você não consegue pensar estrategicamente quando está apagando incêndio o tempo todo. É simples assim. E isso te custa muito mais do que dinheiro. Te custa saúde, te custa paz, te custa anos de vida,
porque o estresse financeiro é um dos maiores destruidores de saúde que existem. Pressão alta, problemas cardíacos, ansiedade, depressão, insônia, tudo isso vem junto. E você pode estar ganhando bem, pode até estar acumulando algum patrimônio, mas se está destruindo sua saúde no processo porque escolheu o parceiro errado, qual é o sentido? Então aqui vai uma verdade fundamental. O cônjuge certo não é apenas alguém que não atrapalha seus planos financeiros. É alguém que multiplica suas possibilidades. É alguém que, quando você chega em casa cansado depois de um dia difícil, te fortalece ao invés de te drenar. É alguém que comemora suas vitórias, que te apoia nos momentos difíceis, que contribui com ideias, que divide as responsabilidades, que está verdadeiramente investido no sucesso de vocês como time. E deixa eu te falar sobre filhos, porque isso muda tudo. Se você acha que divergências financeiras são problemáticas num casal sem filhos, espera até ter criança no meio, porque aí as decisões ficam infinitamente mais complexas e mais caras. Escola particular ou pública, plano de saúde básico ou completo, atividades extras, viagens, faculdade, intercâmbio. Cada uma dessas decisões envolve milhares, às vezes milhões de reais ao longo dos anos. E se vocês não estão alinhados, se um quer dar tudo do melhor para os filhos, enquanto o outro quer garantir a aposentadoria primeiro, você tem uma bomba relógio armada na sua família. Eu vi casamentos sólidos ruírem completamente por causa dessas divergências. Vi mães que achavam que o marido era insensível porque ele não queria colocar o filho numa escola de 20 mil por mês. Vi pais que achavam que a esposa estava mimando demais as crianças, comprando tudo que elas pediam. E no meio disso tudo, o patrimônio sendo destruído, o relacionamento sendo corroído e as crianças absorvendo toda essa tensão e aprendendo lições completamente erradas sobre dinheiro. Porque aqui está algo que pouca gente percebe. Seus filhos estão aprendendo sobre dinheiro observando vocês, todos os dias. Eles veem como você e seu cônjuge lidam com dinheiro, como tomam decisões, como conversam sobre finanças, se brigam ou se entendem, e isso molda completamente a relação deles com dinheiro para o resto da vida. Então, quando você escolhe o cônjuge errado, você não está apenas prejudicando suas próprias finanças. Você está prejudicando a educação financeira dos seus filhos também. Agora, tem gente que vai dizer, mas o amor não tem preço, relacionamento não é sobre dinheiro. E olha, até certo ponto isso é verdade. Obviamente você não vai escolher alguém só porque ela tem uma boa pontuação de crédito. Precisa haver conexão, cumplicidade, respeito, atração. Mas aqui está o ponto. Essas coisas não são suficientes. São necessárias, mas não suficientes. Você precisa de tudo isso e alinhamento financeiro. Porque sem esse alinhamento, eventualmente, todas aquelas outras coisas boas vão sendo corroídas pelo estresse, pela frustração, pelo ressentimento que vem das brigas constantes sobre dinheiro. E tem uma estatística brutal que eu preciso te mostrar. A maior causa de divórcio no mundo não é traição, é dinheiro, conflitos financeiros. Então, quando você escolhe alguém que não está alinhado com você financeiramente, você está literalmente escolhendo a maior causa de divórcio. Você está plantando a semente da sua própria separação. Pode levar 5 anos, pode levar 10, pode levar 20, mas eventualmente aquela incompatibilidade vai explodir. Então o que você faz? Como você evita isso? Primeiro você precisa ser brutalmente honesto sobre quem você é financeiramente e o que você quer. Você não pode fingir ser alguém que não é só para agradar a outra pessoa. Se você valoriza a segurança financeira, se você quer construir patrimônio, se você está disposto a fazer sacrifícios hoje pelo futuro, você precisa deixar isso claro desde o início. Não tem essa de esconder, de fingir que tanto faz, de tentar ser mais descolado para impressionar. Porque se você fizer isso, você vai atrair exatamente o tipo errado de pessoa. Segundo, você observa ações, não palavras. Qualquer um pode dizer que valoriza a poupança, que quer construir um futuro sólido, que entende a importância de investir. Mas o que a pessoa realmente faz? Como que ela gasta o próprio dinheiro? Ela tem dívidas? Ela poupa alguma coisa?
ela investe, ela se educa financeiramente, ela demonstra disciplina, porque essas ações te mostram quem a pessoa realmente é, não quem ela diz que é ou quem ela gostaria de ser. Parte 4.4. E agora vamos ao que realmente importa. Como você protege tudo que construiu? Porque olha, você pode ter feito tudo certo, pode ter escolhido bem, mas a vida muda, as pessoas mudam e você precisa estar preparado para isso também. Primeiro, pacto antinupcial. Eu sei que isso soa pouco romântico. Eu sei que muita gente acha que isso demonstra falta de confiança. Mas sabe o que é menos romântico ainda? Perder metade de tudo que você construiu. O pacto antinupcial não é sobre desconfiar da pessoa. É sobre proteger o patrimônio que você construiu antes do casamento e estabelecer regras claras sobre como as coisas funcionam. É sobre ter essa conversa difícil no momento em que vocês estão bem, para não precisar ter no momento em que estão mal. E se a pessoa se ofende com isso, se ela recusa, se ela acha um absurdo, você tem aí um sinal vermelho enorme. Porque alguém que realmente te ama e está preocupado em construir algo junto, não vai se importar em assinar um documento que apenas formaliza o que já deveria ser óbvio. Mas alguém que já está pensando em como pode se beneficiar do seu patrimônio numa eventual separação vai reagir mal. E aí você já sabe o que precisa saber. Segundo, mantenha sempre sua independência financeira, mesmo dentro do casamento. Isso não significa esconder dinheiro. Significa ter sua própria conta, seus próprios investimentos, sua própria reserva. Vocês podem ter uma conta conjunta para as despesas da casa, para os objetivos comuns. Mas você precisa ter também seu próprio dinheiro, sua própria segurança. Porque se as coisas derem errado, você não pode ficar completamente dependente ou vulnerável. Terceiro, educação financeira contínua, tanto sua quanto do seu cônjuge. O mundo muda rápido, novas oportunidades surgem, novos riscos aparecem. Vocês precisam estar sempre aprendendo, sempre evoluindo juntos nesse aspecto. Leiam livros juntos, assistam vídeos, façam cursos, conversem com pessoas que já chegaram onde vocês querem chegar. Transformem isso numa jornada compartilhada de crescimento. E tem algo crucial que preciso deixar claro. Construir riqueza com a pessoa certa não é sobre acumular dinheiro pelo dinheiro. É sobre construir liberdade. Liberdade para fazer escolhas. Liberdade para não depender de patrão. Liberdade para viajar quando quiser. Liberdade para ajudar quem você ama. Liberdade para trabalhar no que você gosta, não no que você precisa. E essa liberdade só vem quando duas pessoas estão construindo junto, protegendo junto, crescendo junto. Eu já vi o que acontece quando isso funciona. Casais que começaram com nada e em 20 anos construíram impérios. Não porque eram gênios, não porque ganhavam fortunas, mas porque estavam perfeitamente sincronizados. Cada decisão tomada a 4 mãos. Cada sacrifício compartilhado. Cada vitória celebrada em conjunto. E quando você vê isso funcionando, quando você vê a força de uma parceria verdadeira, você entende o poder multiplicador de escolher a pessoa certa. Então deixa eu resumir tudo o que falamos aqui. Sua escolha de cônjuge é a decisão financeira mais importante da sua vida. Mais importante que qualquer investimento que você fará. Porque o cônjuge errado pode destruir tudo que você construiu, enquanto o cônjuge certo multiplica suas possibilidades de forma exponencial. Não é romance, é matemática, é realidade. Você precisa ter conversas profundas sobre dinheiro antes de se comprometer. Precisa observar ações, não palavras. Precisa garantir que vocês estão alinhados em valores fundamentais. Disciplina, visão de longo prazo, disposição para sacrificar hoje pelo amanhã. E se você percebe que não estão alinhados, você precisa ter coragem de fazer a escolha difícil agora, para não pagar um preço muito maior depois. Proteja seu patrimônio com instrumentos legais. Mantenha sua independência financeira. Continue se educando junto com seu parceiro. E principalmente, entenda que construir riqueza é uma jornada de décadas e você não quer fazer essa jornada com alguém que está puxando você para baixo.
porque aqui está a verdade final. Você pode recuperar dinheiro perdido, pode recomeçar depois de uma falência, pode aprender com erros de investimento. Mas você não recupera os anos perdidos com a pessoa errada. Você não recupera a energia desperdiçada em conflitos que não precisavam existir. Você não recupera as oportunidades que passaram enquanto você estava preso numa dinâmica destrutiva. Então, escolha bem. Escolha com a cabeça, sim, mas também com o coração. Porque a pessoa certa é aquela que te faz feliz e te ajuda a construir o futuro que você sonha. Não é ou um ou outro, é os dois. E quando você encontra isso, quando você constrói isso, você entende que essa é a verdadeira riqueza. Não é só o dinheiro na conta, é a paz de saber que você está com alguém que quer exatamente o mesmo que você, que está disposto a percorrer o mesmo caminho, que vai estar do seu lado, não importa o que aconteça. E é isso que separa quem constrói patrimônio de verdade de quem passa a vida inteira lutando para não afundar. É ter ao seu lado alguém que rema junto, que entende o jogo, que compartilha a visão, porque sozinho você pode ir longe, mas com a pessoa certa você vai infinitamente mais longe, mais rápido e de forma muito mais sustentável. Então, se você está solteiro, não tenha pressa, espere encontrar alguém que valha a pena, alguém que vá multiplicar sua vida, não dividir. E se você já está num relacionamento, olhe honestamente para ele e pergunte: essa pessoa está me ajudando a chegar onde eu quero? Estamos construindo junto ou eu estou carregando peso morto? E dependendo da resposta, tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque no final das contas, você só tem uma vida. E essa vida é sua responsabilidade. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai construir seu patrimônio por você. Ninguém vai garantir seu futuro. É você. E se você quer realmente chegar lá, se você quer verdadeiramente ter liberdade financeira, segurança, tranquilidade, você precisa fazer as escolhas certas. E a escolha mais importante de todas é com quem você divide essa jornada. Escolha sabiamente.